Fala galera estudiosa, como é que vocês estão? Então, estamos juntos aqui mais uma vez para a resolução de algumas questões referentes à prova amarela da primeira aplicação do Enem 2020. Essas questões foram selecionadas segundo alguns critérios escolhidos por nós relacionados à relevância e recorrência nos processos seletivos do Enem que aconteceram aí ao longo desses 10 anos. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão 110 da prova amarela da aplicação regular. Essa questão traz como texto base: instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Antes da gente partir para a resolução da questão, antes da gente partir para as alternativas, vamos usar a questão para estudar. Afinal de contas, a gente está aqui para isso. Então vamos usar essa questão para a gente abrir o máximo de opções e ampliar o máximo de recordações que a gente pode ter sobre o tema. A primeira coisa que a gente sempre precisa recordar, e eu vou recordar em todos os vídeos que vocês assistirem, relacionados ao Enem. As questões do Enem são formadas por 3 partes básicas. A primeira parte é o texto base. Esse texto base te orienta, esse texto base direciona todo o universo misturado de conhecimento que está na sua cabeça para um foco, para um assunto específico, para uma temática específica, para um contexto. É nesse texto base que eu vou direcionar a minha atenção para um assunto da biologia. É nesse texto base que eu vou encontrar uma situação problema-proposta. É nesse texto base que eu vou encontrar dados que serão utilizados por mim na resolução da questão. Além do texto base, nós temos o enunciado, que é o enunciado que direciona você para as alternativas. Então lembrem sempre, o Enem é uma prova de múltipla escolha, não é uma prova de certo e errado. Eu não posso ficar julgando as alternativas a partir da minha impressão conceitual do que é certo ou errado. Eu preciso entender o que o enunciado me propõe para que eu possa, a partir dessa proposta, encontrar a alternativa que a complementa. E dessa maneira, a gente trabalha com a questão de forma eficiente. Então vamos voltar lá na questão e vamos aproveitar o texto base. No texto base eu tenho: instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas. No momento que eu leio isso, a minha cabeça já se direciona para a temática de biotecnologia. E aí, imediatamente, eu penso: inserir genes em genomas é um elemento da tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante é o conjunto de técnicas que permitem a manipulação do DNA. É o conjunto de técnicas que gera moléculas de DNA a partir da combinação de um DNA exógeno, ou seja, de um DNA que vem de diferentes fontes, de um DNA que não faz parte da constituição original do DNA daquela espécie ou daquele ser. A tecnologia do DNA recombinante é possível porque quando a gente pensa em DNA, a gente pensa em uma molécula de estrutura praticamente universal. Lembrem, o DNA é uma molécula formada por uma dupla fita de nucleotídeos antiparalelas, associadas entre si
por meio de ligações de hidrogênio que conectam bases nitrogenadas complementares. E essas bases sempre serão adenina, guanina, timina e citosina. Dessa forma, a linguagem do DNA é universal. Se a molécula tem a mesma estrutura, se a linguagem é universal, a maquinaria metabólica de uma célula que é capaz de ler uma informação contida em um DNA, por exemplo, de um fungo, é a mesma maquinaria metabólica que vai ler a informação contida no DNA, por exemplo, de uma célula vegetal. Logo, eu posso, a partir dessa similaridade de informação, de linguagem, de leitura e a partir de uma universalidade do código genético, eu posso pegar essa informação genética que está na célula do fungo e introduzir em uma célula vegetal, esperando que essa célula vegetal, assim, passe a expressar uma característica que antes não era dela. E é isso que o texto propõe. Vamos lá. O texto fala que estão inserindo genes em genomas. Vamos aproveitar a oportunidade também para esclarecer o conceito de genoma. Esses conceitos da biotecnologia são conceitos muito confundidos. As pessoas acham que DNA, cromossomo, genoma, genótipo, código genético são palavras diferentes que representam a mesma coisa. E a gente sabe que não é assim, né? Quando o texto fala em genoma, o texto está falando do seguinte: conjunto completo de DNA contido em uma célula haploide, ou seja, o genoma representa a informação contida no DNA de um lote cromossômico de uma espécie. O que é um lote cromossômico? O lote cromossômico é o conjunto de tipos diferentes de cromossomos que existem em uma célula. Então, às vezes a gente fala de cromossomo e o conceito fica muito distante da nossa capacidade de concretude. Imaginem, por exemplo, os cromossomos como calçados. E quando você olha o universo de calçados que vestem os pés das pessoas, você percebe que existem vários calçados de tipos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma sandália e se eu tenho um tênis, eu tenho dois calçados de tipos diferentes. Se o meu universo cromossômico fosse representado por isso, o meu lote cromossômico seria representado pela sandália e pelo tênis. E isso seria um lote, isso seria um conjunto haploide de cromossomos, por exemplo, de uma célula. O que seria então uma célula diploide, pegando por esse princípio? Seria aquela que apresenta dois lotes cromossômicos, ou seja, um par de cada tipo. Dessa forma eu teria duas sandálias e dois tênis, ok? O genoma então faz referência ao conjunto completo do DNA contido em uma célula haploide. Determina a sequência de todos os pares de bases do DNA de um ser. Fernando, por que uma célula haploide se o organismo é diploide? Uai, porque o organismo é diploide porque ele tem pares de cromossomos homólogos que são semelhantes em estrutura e função. Então, se eu quero, por exemplo, delinear o genoma de uma espécie, não tem por que eu fazer esse trabalho duas vezes. Basta eu fazer o trabalho a partir de um lote haploide de cromossomos. Porém, quando eu vou tentar descrever ou quando eu vou tentar sequenciar o genoma de uma espécie, ou de uma espécie não, desculpa, de um organismo, certo? Aí sim eu me preocupo em sequenciar todos os pares de bases nitrogenadas que formam o DNA completo daquele ser. O genoma, então, permite que eu tenha um sequenciamento dos pares de bases que definem tanto o que no meu material genético eu caracterizo como genes e o que eu caracterizo como DNA não codificante. Lembrem, genes são fragmentos do DNA que trazem sequências de bases nitrogenadas que podem ser transcritas em um RNA, consequentemente podendo ser traduzidas em uma proteína. Alguns autores colocam que os genes são sequências do DNA que codificam uma informação. Outros autores dizem que genes são sequências do DNA
que se expressam na forma de uma proteína. Eu pessoalmente gosto da representação do gene como um fragmento, um pedaço do DNA que traz uma sequência de bases nitrogenadas que pode ser transcrita em um RNA e a partir da formação desse RNA eu consigo traduzir uma proteína. Beleza? Então, no genoma eu tenho genes e DNA não codificante. Logo, a visão de que genoma é um conjunto de genes pode ser uma visão equivocada, porque o conjunto de genes, que é chamado de genótipo, está então contido no genoma e não é o genoma propriamente dito. Olha só que questão rica e que me permite relembrar todas essas coisas. A partir da inserção de genes em genomas, eu posso criar organismos geneticamente modificados. E qual que é a definição de um organismo geneticamente modificado? É um organismo que teve seu material genético, DNA ou RNA, modificados por engenharia genética, pela manipulação desse material genético a partir de técnicas específicas. É importante lembrar que eu tenho alguns exemplos de organismos geneticamente modificados. Então, por exemplo, a transgenia é um exemplo de técnica que leva à modificação genética dos organismos. A cisgenia leva à modificação genética dos indivíduos. A terapia gênica leva à modificação genética dos indivíduos. Mais à frente eu vou comentar o que vem a ser a transgenia, a terapia gênica, e eu falo um pouquinho da cisgenia para vocês. Mas isso representa exemplos de organismos ou de técnicas que criam organismos geneticamente modificados. Então vale a pena lembrar aquela máxima. Fernando, significa dizer que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado? Sim, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo organismo geneticamente modificado será um transgênico, visto que existem outras técnicas que geram outros produtos. Maravilha! Vamos lá então para a questão. A questão, então, me puxa a atenção para a biotecnologia, me faz relembrar da tecnologia do DNA recombinante, me faz prestar atenção em termos como, por exemplo, o genoma. E essa questão diz, estamos inserindo genes em genomas de plantas, tá? Que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No caso, é um produto para prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Vamos lá para o enunciado da questão. O enunciado da questão traz: a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Então, a técnica utilizada pela biotecnologia, a técnica utilizada, tá, a partir da tecnologia do DNA recombinante para pegar um gene de uma espécie e introduzir esse gene em uma planta que faz com que essa planta passe a produzir algo que previne ou que diminui ou que trata ou trabalha com a prevenção da contaminação do vírus da AIDS, é uma técnica que é representada pelo quê? Aí sim, agora eu vou para as alternativas. Alternativa A, hibridismo. Jovens, hibridismo é o cruzamento existente entre indivíduos de espécies diferentes. Então, nós criamos elementos híbridos a partir do cruzamento de indivíduos de espécies diferentes. É o caso da mula, que é gerada pelo cruzamento do jumento com a égua. A mula passa a ser uma espécie híbrida, passa a ser uma variação, não existindo em condições naturais, ou pelo menos é o que se espera. Então, isso não tem nada a ver com o que foi descrito no texto base. Vamos lá. Letra B fala de transgenia. O que vem a ser a transgenia? A técnica de inserção de um ou mais genes de espécies diferentes no genoma de um organismo, gerando assim variabilidade, gerando assim a capacidade dessa espécie recombinante poder produzir algo que não era típico da sua variedade original.
É exatamente isso que o texto base sugere. Bom, fiquei seguro com a letra B, mas eu vou ter certeza da letra C, D e E. O que vem a ser o processo de conjugação? Troca de material genético entre células ou organismos. Troca de material genético. Esse material genético pode estar na forma de plasmídios, muito comum em bactérias, ou pode estar na forma dos micronúcleos presentes, por exemplo, em protozoários. Então, esses organismos apresentam técnicas de recombinação gênica, que por alguns autores até é considerado um tipo de processo de reprodução sexuada, e esses indivíduos trocam essas informações genéticas. Não tem nada a ver com o que está sendo colocado ou sugerido no texto base. Letra D fala de terapia gênica. Terapia gênica é um processo em que, em uma mesma espécie, ocorre a introdução de genes funcionais em células que apresentam genes alterados. A terapia gênica é uma técnica de inserção de um gene em outras células que representam o tratamento ou a cura para determinadas doenças. A terapia gênica é a inserção de um gene de um organismo de uma espécie em uma célula da mesma espécie. É diferente do transgênico, que recebe genes de espécies diferentes. Logo, e essa terapia gênica aqui, ó, ela causa dúvida em um bocado de gente. Tem muita gente que fala assim: uai, Fernando, mas olha só, essa técnica que está sendo descrita na questão não é uma técnica terapêutica? Não é uma técnica de prevenção de contaminação de um vírus causador de uma doença? Então, isso aqui é um desvio de atenção. Prestem bastante atenção nessa situação. E por fim, letra E, melhoramento genético. Melhoramento genético é a seleção de variabilidade genética com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva dos seres vivos. Melhoramento genético, muitas vezes, é feito a partir da técnica de cruzamentos preferenciais. Então, são cruzamentos que são feitos a partir de uma seleção prévia de características que você tem dentro da espécie e que você espera que se ressaltem nos seus descendentes. Então, o que a gente está fazendo aqui não é melhoramento genético. O que nós estamos fazendo aqui nessa questão 110 da prova amarela, primeira aplicação do Enem, é uma técnica de transgenia. Beleza? E aí, galera, prestando atenção na relevância e na recorrência desse tema ao longo aí de 10 anos de prova do Enem. A gente percebe que a ecologia é o assunto campeão das provas do Enem, mas esse assunto que a gente trabalhou está aqui, ó, em terceiro lugar, biologia molecular, certo? Com 43 questões utilizadas até então nesses 10 anos de prova. Dentro de biologia molecular, a gente tem vários assuntos, certo? E o assunto transgênico e biologia molecular e engenharia genética são os assuntos campeões em aparecimento. 8 questões de cada tema. Ou seja, essa questão, Fernando, era uma questão sobre transgênico? Não sei, pode ser. Essa questão era uma questão sobre biologia molecular e engenharia genética? Não sei, pode ser. Essa questão ela se encaixa nesses 2 subtemas, ou seja, 2 subtemas que representam 16 questões ao longo desses 10 anos. Né? Então, um tema muito relevante e muito recorrente nas provas do Enem. Galera, eu me despeço de vocês. Meu nome é Fernando Santana, tá? Sou professor do Colégio Único Educacional e fui gentilmente cedido para que a gente possa trabalhar juntos aí nessa nova empreitada. Valeu? É isso aí, povo estudioso. Vem que dá liga.